Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, turismo, nós já todos esperávamos que o turismo fosse a atividade que se viesse a ressentir mais com o efeito da pandemia. Nenhum de nós tinha dúvidas que o turismo recuperaria mais tardiamente e que, por via disso, era absolutamente vital encontrar um conjunto de respostas específicas, respostas que pudessem constituir um fato à medida, de modo a preservar o emprego, salvar as empresas e, quando se viesse a verificar a retoma, que essa retoma fosse possível com as empresas rentáveis. Ora, o que se verifica é que até hoje não temos um plano específico para o turismo. Temos medidas que são desenhadas para as empresas em geral, mas que, em relação em concreto ao turismo, às suas especificidades, não têm a resposta. Dar-lhe exemplos que são óbvios, do meu ponto de vista, designadamente a circunstância do Partido Social Democrata, no orçamento suplementar, ter apresentado uma proposta que veio a ser chumbada para que o alojamento local pudesse ser colocado no arrendamento, dispensando a obrigação de mais-valias, o que impõe restrições muito significativas aos proprietários. Isso seria uma forma de encontrar alternativas, como outras que temos vindo a apresentar e que, infelizmente, o Governo ainda não deu resposta. Mas o problema mais sério do turismo é que as pessoas querem trabalhar, mas não podem fazer. Porque, no fim de contas, o que temos neste momento é uma cerca sanitária. O turismo, em larga medida, salvo o turismo nacional, ainda está em confinamento. Porquê? Porque há um conjunto de países, cada vez maior, hoje já há 15, que impõem restrições de reentrada de nacionais e outros nos seus países, obrigando-os designadamente a quarentena. E quando isso acontece, não apenas está em causa a reputação do nosso país, que é manchada, mas também a recuperação do turismo. O turismo hoje está, o verão, irremediavelmente perdido. A senhora Secretária de Estado pode falar com os operadores turísticos do Algarve, da Madeira, enfim, do resto do país em geral, e sobretudo aqueles que dependem da procura externa, e o caso do Algarve depende da procura externa em 2/3, sabem bem que não é possível garantir a sobrevivência das empresas e a salvaguarda do emprego se não houver procura externa. E, portanto, eles estão confinados, continuam confinados, querem trabalhar e as soluções que lhes apresentam são soluções, sobretudo, alinhadas com os microcréditos. A semana passada veio o Governo anunciar outra vez microcréditos, linhas específicas, eventualmente do turismo de Portugal, mas que, no fim de contas, acabam por não dar resposta nenhuma às pessoas. As pessoas, neste momento, precisam de trabalhar, as pessoas já estão endividadas, têm assumido os seus encargos em relação ao layoff, que é verdade, é uma boa medida, mas que o próprio Governo também já disse que vai ser revista. E sendo revista, impõe maiores restrições às empresas, restrições essas que, porventura, não são compatíveis com a recuperação mais tardia do turismo. Se no regime de layoff, como veio a ser anunciado, se assume 1 ou 2 meses de pagamento, nós já sabemos de antemão que, estando perdida a época de verão, e que depois, entre a época de verão e março ou abril, que é quando se prevê que venha a surgir alguma retoma, há um conjunto de obrigações, seja o fim das moratórias por um lado, seja o término do regime do layoff simplificado, adotando outro quadro. Então, o que se está a dizer é que estas empresas e estes trabalhadores muito dificilmente têm hipótese de salvar as suas empresas e os seus postos de trabalho. E por isso, eu creio que é tempo, e para mim já passou tempo suficiente, sabendo desta especificidade, para o Governo ter um programa concreto para o turismo, que apresente um quadro de medidas claro e objetivo e que as pessoas saibam para onde é que vão. Aquilo que é possível salvar, que se salve. Aquilo que não é possível salvar, pois então temos que encontrar respostas de natureza social para fazer face a essas dificuldades. Mas o que eu vejo é que o Governo ainda está longe de pensar e de apresentar um quadro concreto em relação a isso. Outro aspecto que eu acho fundamental prende-se com o seguinte. Eu gostaria que a Sra. Secretária de Estado, e era a esperança que eu tinha para esta audição, é que a Sra. Secretária de Estado viesse aqui dizer: nós estamos, o Ministro dos Negócios Estrangeiros está em diligências com o Reino Unido, já conseguimos, as negociações estão bem encaminhadas e vamos conseguir rever. Isso é que é uma ajuda para o setor.
É isso que o setor precisa agora. Saber qual é o ponto da situação, do que é que está a passar. É por cada dia que passa. Depois é a Bélgica, depois é a Hungria, depois é um e outro, num dominó imparável que só conduz as pessoas ao desespero. E para aí é que se vê qual é a dificuldade do país, porque a senhora Secretária de Estado pode dizer, nós fizemos o selo Clean and Safe, muito bem, foi uma boa medida e tem que ser reconhecida. Os empresários foram extraordinários, tal qual os trabalhadores, nas medidas de adaptabilidade. O turismo de Portugal, nas campanhas, quando Portugal era interpretado como um destino seguro, esteve impecavelmente. Não tenho nada a apontar. Agora, o que eu vejo é que a senhora Secretária de Estado está sequestrada pela circunstância do país, do ponto de vista diplomático, não ser capaz de abrir as linhas aéreas. E não abrindo as linhas aéreas, a gente pode fazer todos os discursos que quisermos a respeito da importância do turismo, a respeito do apoio aos empresários, a respeito da salvaguarda do emprego, que nós não passaremos da cepa torta. E é esse que é o ponto fulcral agora, e é esse que é o ponto que o Governo deve dizer-nos o que é que vamos conseguir fazer deste ponto de vista, porque a senhora Secretária de Estado diz, bom, nós queremos reforçar os voos para Portugal. Pois, com certeza, sem voos as pessoas não chegam cá. Mas se nós tivermos essas restrições, o que temos é o contrário. É companhias aéreas a reverem os seus planos de voos, alguns já que tinham sido previamente anunciados, em baixa, porque não têm procura suficiente para dar resposta a isso. E, portanto, aquilo que é essencial é, deste ponto de vista diplomático, para além das questões da saúde pública, que estão um pouco radicadas em Lisboa, e eventualmente, alguns parâmetros que tenham sido assumidos em relação pelos outros países e que nos são desfavoráveis e que são, porventura, injustos, mas quer dizer, são aqueles que são e que nós já sabemos neste momento que são. Portanto, nós temos que saber esgrimir melhor as nossas armas, preparar melhor estas negociações, de modo a que isto seja revisto o mais rapidamente possível e, sendo revisto, permitir a oportunidade para que estas empresas sobrevivam, para que estas pessoas ganhem o seu pão e para que estas pessoas tenham capacidade de se resgatar desta situação absolutamente penosa que as põe em causa. E é essa a expectativa que eu tenho da senhora Secretária de Estado, porque as medidas que me disse de colocação do produto e de reconhecimento do produto, eu sei que a senhora Secretária de Estado, em conjunto com o Turismo de Portugal, tem desenvolvido e, portanto, eu, em relação a isso, não tenho nada a opor. Agora, o problema é que se a gente não faz o trabalho a montante e se não conseguimos libertar no nosso espaço aéreo, por muito trabalho que façamos, estamos numa situação entre a espada e a parede, sem que os empresários consigam trabalhar e sem que os trabalhadores consigam salvar os seus postos de trabalho. E era esse ponto de situação, sobretudo, que eu gostava que a senhora Secretária de Estado fizesse e desse conta ao Parlamento. Muito obrigado, Sr. Deputado.